o canal, o instrumento, mas a palavra é de Deus. A palavra de Deus, ela vem para tocar nos nossos corações. Mas quando nós chegamos na casa de Deus, e nós não estamos atentos à palavra, é como receber presentes de Deus e não desembrulhar, rejeitar. A Bíblia diz que a palavra de Deus são como pérolas. A Bíblia diz que a palavra do Senhor são como pérolas. Por isso que ele fala, não lancei pérola aos porcos. Então, quando você vem aqui, você está construindo alguma coisa para você, para a sua vida espiritual. E nós queremos começar a nossa leitura bíblica em 2 Coríntios, capítulo 1, verso 4. Se você puder abrir a sua Bíblia. Segunda Coríntios, capítulo 1, verso 4. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação com que somos consolados por Deus. Amém? Pode deixar esse versículo por enquanto. Esse versículo tem algumas palavras chaves que eu gostaria que ela ficasse impressa aí dentro do seu coração. O apóstolo Paulo está dizendo sobre o poder do consolo. O apóstolo Paulo está dizendo quem consola, mas ele está falando da nossa vida de tribulação. A vida de tribulação não é destinado a algumas pessoas. Ainda que o diabo possa falar para você que você só nasceu para sofrer, eu quero dizer que todos nós, cristãos, o mundo está debaixo de um peso de grande tribulação. E essas tribulações que nós passamos, ela tem um propósito em Deus, de nos transformar, de nos moldar, de nos fortalecer. A própria Bíblia diz que Deus não nos prova acima daquilo que nós possamos suportar. Então, a primeira coisa, pare de olhar para você como a pessoa mais sofredora do mundo. Esse é um pensamento de autopiedade, de autocomiseração, que não agrada a Deus. Você tem que olhar para você como um batalhador. Você tem que olhar para você como um guerreiro. Você tem que olhar para você como alguém que Deus permitiu passar por uma situação de adversidade, mas que Ele não te deixará só. Porque Ele nos fala que é Ele que nos consola na nossa tribulação. Aqui você percebe, eu não estou sozinho na minha tribulação. Eu não estou sozinho nesta guerra. Eu não estou sozinho nessa batalha. Porque eu tenho alguém que me consola. Eu tenho alguém que me ajuda. Eu tenho alguém que está contemplando as minhas tribulações. E esse objetivo de consolo de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida é para que você possa ser feliz ao consolar alguém, ao ajudar alguém. Então eu quero falar sobre a agonia no Getsêmani. Eu quero falar desse evento da vida de Jesus, que ocorreu na última Páscoa e na primeira Santa Ceia, que foi depois da última Páscoa e da primeira Santa Ceia,
que Jesus chama alguns discípulos e vai para um jardim. O jardim de oração, o jardim da intimidade. Sabe por quê? Porque Jesus estava em grande agonia. Jesus, como Deus, como homem, ele sabia o que estava sendo tramado contra ele. Ele sabia que estava prestes de ele ser crucificado, dele sentir dores, dele ser escarnecido, dele ser cuspido, dele ser maltratado. Ele já sabia o que ele passaria. E a sua alma entrou em profunda agonia. Então nós podemos ver que Jesus estava passando por um momento de tribulação. Mas ele vai até o Pai. Ele vai até o Pai com 3 discípulos. E a Bíblia diz que ali naquele jardim, ele vai derramar as suas angústias. Ele vai falar do que ele está sentindo. Ei, eu quero dizer uma palavra para você. Eu quero compartilhar. Não fique engolindo os seus problemas. Não fique remoendo os seus problemas. Você pode derramar as suas angústias na presença daquele que te conhece, na presença daquele que sabe os seus limites, e sabe quando a luta está tão grande que não tem palavras, que você já não sabe mais o que falar. É quando Deus te prensa de um ponto tão forte, que Ele está te pedindo uma entrega. É quando você já perdeu totalmente o controle da situação. É justamente isso que Deus quer de nós. É que nós deixemos de querer controlar as situações. Nós não temos poder para salvar ninguém. Nós não temos poder para mudar uma conta bancária. Nós não temos poder para libertar ninguém. Mas aquele para quem nós podemos falar do que está nos angustiando, é Ele que vai nos consolar. É Ele que vai nos fortalecer. É Ele que vai tomar sobre Ele todo o nosso jugo, todo o peso que está sobre os nossos ombros. E Ele quer que, independente do que você esteja passando, você tenha paz. Você consiga ter uma mente equilibrada. Você consiga ter um emocional equilibrado. Porque quando Jesus vai para o jardim de Getsêmani, que ele entra naquela agonia, ele está precisando fazer a maior entrega da vida dele, que é a vida dele literalmente. Ele passou 3 anos ministrando a palavra, mas chegou a hora do sacrifício. Chegou a hora de Jesus, mesmo sentindo o cheiro da morte, mesmo sentindo a traição, ele continuar confiando no Pai. Ele pede ao Senhor 3 vezes. Senhor, 2 vezes, e a terceira ele faz a entrega. Senhor, se possível, eu não quero viver isso. Se possível, eu não quero beber esse cálice. Tem luta na sua vida que você fala assim, se eu pudesse escolher, eu não passaria por isso? Seja sincero. Eu mesma. Se eu pudesse escolher, e se Deus falasse para mim assim, escolha passar por tudo que você já passou, ou não passar, ou escolha passar por aquilo, isso aqui ou não. Nesse momento eu não gostaria de voltar atrás.
Porque eu me vejo uma outra pessoa. Eu vejo em mim uma mulher que Deus tem forjado. Mas se quando eu estivesse grávida da minha primeira filha, e eu pudesse falar, Deus, eu não quero essa filha desse jeito, qual é a mãe que não falaria isso? Se eu soubesse que meu esposo também ficaria do jeito que ele está, qual a esposa que falaria, Deus, não deixa? Só que tem coisa que chega na sua vida, não bate na porta, simplesmente chega. Tem coisa que vem para você, que você não esperava. Mas eu quero dizer e te perguntar, isso diminui quem é Deus na sua vida? Isso diminui o poder de Deus? Isso diminui a misericórdia de Deus? Não, porque Jesus não estava sozinho lá no Getsêmani. O Pai estava ouvindo as suas orações. E o Pai acreditava que Jesus não negaria aquele cálice, que Jesus não negaria aquela prova, porque por trás daquela prova haveria uma abundante colheita de almas que somos nós. Então o significado dessa tribulação que você está passando, por mais que você não acredite, por mais que você não receba, é para glorificar o nome de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. Essa história que você está passando vai impactar alguém pela tua fidelidade. Essa história difícil que você está passando vai ajudar alguém. Mas isso não nos exime de nós termos esse relacionamento com Deus e buscarmos essa força em Deus, porque foi isso que Jesus foi fazer. Porque todas as vezes que Jesus chegava até os discípulos e eles estavam dormindo, Jesus dizia para eles, vocês estão dormindo? Fiquem atentos, porque o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. O espírito está pronto, mas a carne, muitas vezes ela quer se entregar. Por isso que a palavra do Senhor diz que não é para nós andarmos segundo a nossa carne, mas é para nós andarmos segundo o Espírito de Deus, que não é para nós olharmos segundo os olhos carnais, mas é para nós olharmos segundo os olhos espirituais. Deus não está querendo que você entenda esta luta que você está passando. Deus está querendo que você creia que no seu jardim de agonia, Ele está com você. Ele quer estar com você. E depois que Jesus fala isso com os discípulos, eles permanecem dormindo. Ele fala, Pai, se é do teu agrado, afasta de mim este cálice. Mas ele diz, contudo, não se faça, Lucas 22, 42, se eu estiver certa, contudo não se faça a minha vontade, mas a tua. Que nível? Que nível? Que nível de confiança? Que nível de fé? Um homem, uma mulher está passando por uma situação difícil e abrir a sua boca e dizer, Senhor, essa não é a minha vontade. A minha vontade é que isso não acontecesse, mas eu quero dizer que eu anulo a minha vontade para que se faça a tua vontade. Porque nós temos um olhar limitado das coisas. Nós temos um olhar limitado. Nós não conseguimos enxergar a eternidade. Mas Ele enxerga. E Jesus disse, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E depois Ele fala novamente, Pai, se esse cálice não pode passar de mim, sem que eu beba, faça-se a tua vontade.
Ele recitou esta oração 3 vezes, conferindo a situação dos apóstolos. E a cada vez, ele os encontrava dormindo. Então ele profere uma das mais famosas frases: o espírito na verdade está pronto, mas a carne está fraca. O que quer dizer a carne? A carne quer dizer no sentido de a carne é fraca, indica a natureza humana é considerada do prisma da sua fragilidade e necessidades, tanto físicas quanto psíquicas. Quer dizer, nós somos fracos na nossa essência de seres humanos. Só que nós não estamos sozinhos. Ele enviou o Consolador. Ele enviou o Espírito Santo. Quando você não souber como orar, quando você não souber como pedir, eu quero te dizer. Lá em João capítulo 14 diz: não se turbe o vosso coração, credes em Deus e credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não vos teria dito: eu vou para a casa do pai, mas eu vos enviarei outro Consolador. Ei! Se o diabo tem mentido para você, que você está sozinho nessa, que Deus te abandonou nessa, essa mentira hoje, ela cai por terra. Essa mentira hoje, ela cai por terra. Você tem o Espírito Santo. Se você tem falado assim: ninguém me entende, ninguém entende a minha dor, ninguém entende o que eu passo. Sabe quem vai entender você? Aquele que tem poder para ler a sua alma. Aquele que tem poder para decifrar as suas lágrimas. Aquele que tem poder, aquele que te concebeu no ventre da sua mãe. De uma maneira tão maravilhosa. Você que tem pensado: eu não deveria ter nascido. Eu não deveria ter vindo nessa terra. Eu quero te dizer que Deus sonhou com você antes mesmo de você nascer. E a obra que Ele tem para você não é uma obra qualquer, é uma obra significativa. Porque Deus não faz nada insignificante, Deus não faz nada sem valor. Ele está lançando pérola para pessoas que são pérolas para Ele. Ele está lançando pérolas para você, porque você é a menina dos olhos de Deus. Você é a menina dos olhos de Deus. Quando nós falamos de fragilidade, nós lembramos da citação bíblica que diz: uma voz diz, Isaías 46, versos 6 a 8, uma voz diz: clama, e alguém disse: quem hei de clamar? Toda a carne é erva, toda a sua beleza como a flor do campo. Seca-se a erva, cai-se a flor, soprando nela o Espírito do Senhor. Na verdade, o povo é erva. Seca-se a erva, cai a flor. Porém, a palavra do nosso Deus subsiste eternamente. Essa carne pode fraquejar. Essa carne pode querer esmorecer. Mas a palavra que Deus diz para mim e para você, ela vai se cumprir. Porque a carne pode fraquejar, a carne pode perder as forças. Mas a palavra de Deus, esta subsiste para sempre. E você vai andar movido pela palavra. E não vai andar movido pelo seu corpo físico. A sua mente vai se mover pela palavra. O seu coração vai se mover pela palavra. Você compreende isso? Aleluias. Glória a Deus. Todas essas fraquezas da nossa carne, elas devem ser subjugadas à vontade divina. Eu não posso viver segundo a fraqueza da minha carne. Eu não posso viver segundo o desejo da minha carne. Porque a minha carne, ela não vai querer orar, a minha carne não vai querer ler a Bíblia, a minha carne não vai querer se relacionar com Deus, mas eu vou subjugar as fraquezas da carne à vontade divina.
Amém? Então nós vamos poder dizer, então ao dizer o espírito está pronto, mas a carne é fraca, basicamente Jesus está dizendo que o espírito sempre está disposto a se encontrar com Deus. Ele está dizendo, todas as vezes que você decidir se encontrar comigo, eu vou estar lá te esperando. Eu vou estar lá para te ouvir. Eu vou estar lá para te consolar. Eu vou estar lá para te ajudar. Você compreende isso? Aleluias! Isso fica muito claro. Aqueles discípulos estavam, a sua carne subjugou o seu espírito, e é o espírito que tem que subjugar a carne tem que estar subjugada ao Senhor. Nós não podemos nos tornar vulneráveis aos desejos de Satanás. E sabe, queridos, a agonia de Jesus foi tão grande. Em Lucas 22, 44 diz, o seu suor tornou-se em gotas de sangue ao cair sobre a terra. E ele suou, a sua agonia foi tão grande que o suor se transformou em sangue. Para te ensinar e para me ensinar também. Para nos ensinar que tem um Pai, que temos um Deus, que nos consola na nossa tribulação, que nos ajuda na nossa tribulação, para que nós também podemos consolar aquele que estiver em alguma tribulação. Para que nós possamos entender, há consolo no dia da dor, há consolo no dia da adversidade, há renovo no dia da sua dor. Aleluias! Glória a Deus! E sabe o que acontece? Em Lucas 22, do versículo 41 a 44, diz assim, apartou-se deles cerca de um tiro de pedra, pondo-se de joelho, orava, dizendo, aí eu vou repetir, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Queridos, preste atenção nessa parte do versículo, apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Pode aplaudir ao Senhor? Isso para mim é tremendo. Isso para mim é maravilhoso. É Deus colocar os seus anjos para nos ajudar, para nos fortalecer. Se isso está escrito na palavra, visivelmente, Jesus viu esse anjo que veio do céu e o confortava. Eu não sei o que esse anjo disse para Jesus, mas certamente ele não disse a Jesus palavras de desânimo. Ele não disse a Jesus que desistisse. Ele disse a Jesus, olha, o Pai estará com você, eu vou estar com você, não tenha medo, eu estou com você aqui. É bíblico. O anjo do Senhor acampa-se ao lado daqueles que o temem e os livra. Os livra do quê? De fazer a nossa própria vontade, para vivermos a vontade de Deus, que é a perfeita vontade para nós. A nossa vontade é não perdoar, a nossa vontade é não amar, a nossa vontade é não crer, a nossa vontade é não ser fiel, a nossa vontade é não congregar, a nossa vontade é não cear, a nossa vontade é viver uma vida confortável. E aí o Senhor começa a nos apertar. Porque Getsemane, Monte das Oliveiras, significa lugar de prensa. Lugar onde você vai ser prensado por Deus. Onde Deus vai extrair de você
A essência de confiar em Deus, independente do que os teus olhos estejam vendo, de não perder a sua paz por nada. De não perder a paz por nada. De parar de querer entender esse problema. De parar de entender porque Deus deixou isso acontecer com você. Apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. Posto em agonia, orava mais intensamente. Seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que corriam até o chão. Mas ele não estava só. Coloque a mão no seu ombro e diga: eu não estou só. Eu não estou só. Fale com convicção: eu não estou só. Sabe o que diz Miqueias 7:7? Eu, porém, olharei para o Senhor. Eu, porém, olharei para o Senhor. Eu deixarei de olhar para essa situação. Eu, porém, olharei para o Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Miqueias 7:7. O meu Deus me ouvirá. Glória. Aleluia. Tem resposta. Tem resposta, sim. Para aquele que muitas vezes entra no jardim da agonia, entra no jardim da luta, entra no jardim da angústia, mas que deixa de olhar para si mesmo, que deixa de olhar para a sua força física, e começa a andar pelo Espírito, começa a andar pela fé. Eu quero dizer para você, que você vai começar a dizer: Deus, eu não sei o que o Senhor está fazendo, nem como o Senhor está fazendo, mas eu sei que o Senhor está fazendo uma grande obra na minha vida, uma grande obra na minha casa, porque eu coloco os meus olhos. Eu, porém, esperarei no Senhor, esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. O meu Deus me ouvirá. Mas quando nós dependemos da nossa carne, nós ficamos cansados. Quem já sentiu um cansaço inexplicável? Quem já sentiu um peso sobre a sua vida inexplicável? Você está bem de saúde, você está bem alimentado, você não tem nada errado com o seu metabolismo, mas o cansaço vem. É quando a carne quer, como esponja, ela quer sugar o problema. Ela quer entender. Deus tem me colocado em uma linha de entrega e de parar de tentar entender e pedir a Deus que tudo seja para glorificar o nome dEle. Que vidas possam ser tocadas pelo testemunho da perseverança. Que vidas possam entender que existe um céu, que existe um lugar, que vai para lá, aqueles que permaneceram fiéis aqui na terra, aqueles que não renunciaram à sua cruz, não renunciaram ao seu chamado. Então, se você anda cansado, se você anda sobrecarregado, o Senhor está dizendo: venha a mim. Venha a mim, venha se relacionar comigo. Você que está cansado, você que está se sentindo sobrecarregado, você que está carregando esse peso que eu não mandei você carregar, eu quero te dar descanso. Eu quero que quando você deite na sua cama, você consiga dormir em paz, sabendo que eu estou guardando a sua vida, guardando a sua casa. Tome sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo, ele não é pesado. Aprendam de mim.
Eu sou manso e humilde de coração. Aprendam de mim que eu dependo do meu Pai. Vocês acharão descanso para as suas almas. A alma angustiada sobrecarrega o nosso físico. Entrega essa situação para Deus. Entrega esse marido para Deus. Entrega esse filho para Deus. Entrega essa finança para Deus. Se você entrega a sua saúde para Deus, se nós formos olhar, as coisas que mais nos preocupam são as coisas materiais. O que eu vou fazer, o que eu vou ser, eu vou ter, eu vou poder. Não é eu. Que eu diminua, que o eu diminua, que ele cresça dentro de mim. Ele que cuidou de você até aqui. Ele que cuidou da sua vida até esse momento. Ele é fiel para te levar até os últimos dias da sua vida. Ele não te deixará nem um dia. Ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Ele sabe do teu levantar, do teu deitar. Comece a entregar tudo para Ele hoje. Diga para Ele: Deus, faça o que eu não posso fazer. Deus, muda o que eu não posso mudar. Eu descanso em Ti. Eu descanso em Ti. Eu confio em Ti. Eu espero em Ti. O Senhor sabe até onde pode me prensar. O Senhor sabe até onde, Pai. O diabo não ganhou essa batalha, meu irmão. O diabo não ganhou essa batalha dentro da tua casa. O diabo não ganhou essa batalha na sua vida. Todo principado que se levantou contra você, contra nossas vidas, contra essa igreja, não é maior do que a palavra de Deus. Secam-se as ervas, caem-se as flores, mas a palavra de Deus, a promessa de Deus, ela subsiste. Você que falou assim: eu não quero depender do homem. Então dependa de mim. Foi daquele lado ali. Alguém disse: eu não quero depender do homem. Eu não quero depender de ninguém. O dia que você começa a depender de marido, de esposa, de filho, de emprego, você já deixou de confiar em Deus há muito tempo. Porque hoje você pode ter um marido, amanhã você pode não ter. Hoje você pode ter um emprego, amanhã você não pode ter. Hoje você pode ter um filho, amanhã você não pode ter. Aprenda a depender de Deus. É Deus que cuida da sua vida. É Deus que cuida dos seus filhos. Deus sabe o seu futuro. Confia nele de todo o teu coração, de toda a tua alma. Todas as vezes que a sua carne quiser falar, se mova pelo Espírito, se mova pela fé, e vá até Jesus, porque há descanso para a sua alma. E sabe por que Jesus disse isso, essas coisas? Em João 16:33 diz assim: eu disse essas coisas, para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo tereis aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Deus está mandando nós termos o quê? Ânimo. Ânimo. Ânimo é ir contra a vontade da nossa carne. Às vezes para fazer uma atividade física, os meninos que fazem aqui. Às vezes quando você está num processo de depressão, a sua vontade é ficar dentro do quarto, isolado, dormindo, sem conversar com ninguém. Faça tudo ao contrário que a sua carne quer. Sua carne quer que você se isole e se relacione. Sua carne não quer que você cante, abra a boca e comece a cantar. Sua carne não quer orar, começa a orar. Sua carne não quer caminhar, vai caminhar. Sua carne quer dormir, levante. Sua carne quer falar mal do outro, fale bem. Sua carne não quer congregar, congregue. Porque aqui é lugar de milagre, aqui é lugar de resposta para você. Sua carne está cansada muitas vezes, não é por causa do seu trabalho, mas é por causa que você não aprendeu a descansar em Deus. Sempre está preocupado com o que vai acontecer amanhã. Sempre está preocupado. Não se preocupe com o dia do amanhã.
porque ele não te pertence. Ele pertence a Deus. E amanhã, em Deuteronômio 31:8 diz assim: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Deus já está no meu amanhã. Deus já está preparando o meu milagre para amanhã. Deus já está preparando o que eu preciso para amanhã. Consegue entender isso? Então por que você não está dormindo? Por que você não está descansando? Se a Bíblia diz: o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, Ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não temas. É uma ordem de Deus. Não temas. Não se espante. Não se espante. Aleluias. Sabe o que está escrito em Isaías 12:2? Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei. A sua salvação não é seu serviço, não é seu amigo, não é a força do seu braço. Eis que Deus é a minha salvação, nele confiarei e não temerei, porque o Senhor Deus é a minha força. A força do meu espírito, que vai colocar a minha carne subjugada à vontade de Deus, que vai renovar as minhas forças, como a das águias, vai renovar a minha juventude para servir a Deus, vai renovar o meu ânimo, vai renovar a minha fé, porque eu tenho um Salvador, eu tenho um Consolador, eu tenho um amigo. Você não está sozinho. Parece uma frase de retórica, uma frase de refrão de pregação. Mas o que as pessoas mais se sentem no dia das suas lutas é o quê? Sós. O que as pessoas mais pensam: ninguém me entende. Se os discípulos que estavam com Jesus não entenderam Jesus, ficaram dormindo enquanto Jesus orava. E Deus fala: vai lá, anjo, conforta meu filho, fala para ele assim que ele não está sozinho. Enquanto você estiver dormindo na sua cama, Deus vai ministrar no seu entendimento, Deus vai te ministrar, Deus vai te abençoar. Porque enquanto nós dormimos, o Senhor ministra aos nossos corações. Mateus 5, verso 4. Mateus 5:4 diz assim: bem-aventurado os que choram, pois serão consolados. Chorar não é vergonha. Chorar é entrega. E você vai se sentir muito melhor colocando esse choro para fora, do que querendo ser essa pessoa forte. Eu dou conta, eu resolvo, eu posso, eu vou, eu faço. Não, eu não quero fazer nada, eu não vou nada, eu não consigo mais. Faz, Senhor, faz. Eu quero só descansar, só confiar. Eu quero só esperar a salvação que vem do Senhor. Eu não quero saber, Senhor, está nas tuas mãos. Eu faço a minha entrega. Seja feito a sua vontade e não a minha. Ainda que eu esteja suando gotas de sangue, ainda que meu coração esteja sangrando, eu confio no Senhor. Diga: eu confio no Senhor. Aleluias. Glória a Deus. 2 Coríntios 1:5 diz assim: pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Vamos ver aqui, não sei se ela colocou, vai colocar. O que ele está dizendo? Porque se alguém me contristou
não me contristou a mim, senão em parte, para... Eu pegar, acho que não é essa parte aí não, deixa eu ver aqui, 1:5, está errado. 2 Coríntios 1:5. O que ele está dizendo aqui? A medida do sofrimento é a medida do consolo. E a medida do sofrimento, se ela é a medida do consolo, vem cá, Vaneide. Eu vou receber de Deus, Marielle, autoridade para entender a dor do outro e consolar. Mesmo que eu esteja passando por uma situação difícil, por um sofrimento, a medida do sofrimento vai ser a medida do consolo. E com a medida do consolo, eu vou ser instrumento de Deus para consolar, para ajudar, para amar. Isso vai fazer bem para a minha alma, porque é dando que se recebe. O que nós queremos no dia da nossa dor? Só receber palavras, coitada. Você não é coitado. Ah, mas o meu problema, a minha dor, é sua? Pode ir. É sua? Ou você escolhe ir até Jesus e largar esse fardo, largar essa preocupação e tomar o jugo dele para a sua vida? É sua? Essa guerra é sua? Ou você vai entregar ela para aquele que é o Senhor dos Exércitos? Esse filho é seu? Ou você vai colocar ele no altar como fez Abraão? Esse marido é seu? Então você vai, se você ficar tomando as coisas para você, você pode até morrer. Você pode até morrer. Deixa Deus agir de uma forma sobrenatural na sua vida. E quando o diabo, olha o que o Espírito Santo está mandando dizer para você e para mim também, e para essa igreja. E quando o diabo esperar sair da sua boca uma palavra de incredulidade, uma palavra de dúvida, e ele esperar você falar, estou desistindo desse casamento, estou desistindo dessa situação, não tem jeito para essa pessoa, enquanto ele está ali esperando, igual ele fez com Jó, esperando Jó abrir a boca para falar uma palavra. Jó falou: nu eu saí do ventre da minha mãe, nu eu voltarei para lá, Deus deu, Deus tomou, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor por essa luta. Louvado seja o nome do Senhor por essa prova. Louvado seja o nome do Senhor por essa tribulação. Porque Deus está me dando uma medida de consolação, de autoridade. Se você entrou aqui se sentindo o pior, a pior pessoa, com o pior problema, isso já caiu por terra. Porque nós sairemos daqui com uma nova roupagem. Eu vejo o Senhor arrancando de nós roupas espirituais de medo, roupas espirituais, sabe, jugos de medo, jugos de angústia, jugos de insegurança. Ele está arrancando. E Ele quer revestir você com uma nova roupa. O Senhor me leva fora da ministração para nós orarmos um versículo que eu quero ler com vocês, que veio agora no meu coração. Está no livro de Isaías. Glória a Deus. Tem um nenenzinho louvando ao Senhor ali, viu? Glória a Deus. Isaías, capítulo 61. Veio muito claro ao meu coração.
Isaías 61. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre mim. Meu Deus. Será que o inimigo enxerga quem você é e você não consegue enxergar? Pessoas que querem retalhar o seu corpo, que querem fazer mal a si mesma, porque muitas vezes a sua alma está doendo tanto. Pessoas que acham que não vale mais a pena viver. E Deus está dizendo: o Espírito do soberano, do Senhor Jeová, está sobre mim. Porque o Senhor me ungiu. Ele me ungiu. Ele ungiu você. Eita Deus. Ele ungiu você para falar das boas novas aos mansos. Ele te enviou a restaurar os contritos de coração e a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. E no versículo 2 diz mais: para proclamar o ano da bondade do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, para consolar, meu Deus. Eu mesmo estou impactada de Deus ter me falado esse versículo, porque eu não me lembrava desta parte aqui, ó. Para consolar todos que andam tristes. Você não é qualquer um. Mas eu tenho chorado, tenho gemido. Isso não tira a sua identidade de filho de Deus. Eu tenho sofrido, e isso não tira a sua identidade de filho de Deus. Eu estou devendo, e isso não tira a sua identidade de filho de Deus. Eu estou sendo caluniado, e isso não tira a sua identidade de filho de Deus. Eu estou na prensa, e isso não tira a sua identidade de filho de Deus. Meu marido está assim, 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 e isso não tira a sua identidade de filho de Deus. Tem uma doença, e isso não tira a sua identidade de filho de Deus. E sobre você está o Espírito Santo. Te ungiu. Te ungiu. E sabe o que acontece, Miriam? Depois que o anjo do Senhor fala, consola Jesus, ele vai para a cruz. Ele vai. Ele vai. Quando ele sai dali daquele momento, lá já vem os guardas. Já vem o Judas, trazendo os guardas. Ele vai para a cruz. Ele chora na cruz, ele sofre na cruz, ele geme na cruz. Mas só que o Senhor tinha uma obra gloriosa através desse sofrimento. A morte não conteve o nosso Salvador. A morte não prendeu Jesus no sepulcro. A morte não foi maior do que a palavra que Deus tinha para ele. Sabe o que Deus quer dizer para mim e para você? Que esse problema que você possa estar passando não é maior do que a palavra que Deus tem para a sua casa, que Deus tem para a sua família. Sabe? Hoje Deus ministrou algo no meu coração. Ele falou para mim: Guiomar, não seja igual Marta e Maria, olhando para o sepulcro de Lázaro, chorando no sepulcro de Lázaro.
Porque eu chego na hora certa. Eu chego na hora certa. Talvez você está olhando para uma situação na sua vida que parece que não tem jeito, que morreu, que não vai mudar. O amigo Jesus, Ele vai chegar na hora certa. Você vai rolar essa pedra da incredulidade para lá. E o resto Ele vai fazer. Confia nele. Confia nele, vamos ficar de pé. Confia no teu Deus. Ele pode fazer abundantemente mais, muito mais, do que pedimos ou pensamos. Ele pensa em muito mais alto para nós. Será que Deus não está vendo a sua fidelidade? Será que Deus não está vendo a sua perseverança? Será que Deus não está te vendo aqui hoje? Será que hoje Deus não pode fazer um natural na sua casa, na sua história? Ei, você que está assistindo esse culto, será que Deus não pode entrar aí na tua casa agora? Eu estou vendo o Senhor enviando anjos na casa de pessoas que estão intercedendo pela sua família. E eu vejo o Senhor pegando demônios, assim, ó, como se pega uma pessoa pela camisa, e jogando fora da sua casa. Satanás não vai reinar na sua casa. Satanás não vai reinar na sua casa. Ei, você está entendendo? Eu quero dizer para você, eu não estou brincando de ser profeta. Eu não estou brincando de profetizar. Eu não estou falando palavras para te agradar. Eu estou falando o que o Espírito Santo está me mostrando. E eu me lembro quando eu fui em uma igreja. A Mazé foi comigo nessa igreja. Tinha uma mulher. O nome dela é Marisa. O marido dela trancava, pedia que ela fosse para a igreja. Eu nunca tinha visto aquela mulher. E Deus falou para ela: Deus manda te falar que Ele vai salvar toda a tua casa, tua família. Com poucos meses. E vai demorar, vai ser rápido. Poucos meses o marido dela estava na casa do Senhor. Hoje ele é um presbítero, ele é um obreiro, é um homem que serve na casa de Deus. E Deus trouxe toda a casa dela. Se Deus está falando para você que está intercedendo pela tua família, que Ele está pondo principados que estavam dentro da tua casa para fora, Ele está dizendo: esse arraial é meu, esta família é minha, este povo é meu, esta casa é minha. A unção que está aqui começa a entrar dentro da tua casa agora. Se você acreditar, a unção que está aqui começa a entrar dentro da tua casa agora. A unção que está aqui é uma palavra de consolo para você. É uma palavra de consolo para a tua casa. A unção que está aqui entra agora dentro da tua casa. Esse principado, esse espírito do vício, esse espírito da pornografia, esse espírito da miséria, esse espírito da bebedeira, esse espírito do fumo, esse espírito das trevas, em nome de Jesus Cristo agora, pelo sangue que foi derramado na cruz, espírito de loucura, espírito de enfermidade, é uma ordem agora, sai desta casa. Sai desta família. Sai. Que este homem congregue neste lugar. Que este filho congregue neste lugar. Que essa esposa congregue neste lugar.
Que o laudo médico seja mudado. Que o laudo médico seja mudado. Arabassuri andarabassai. Arabalabachori andaraia. Doença, você já foi vencida mediante ao sangue derramado na cruz. Entre vida agora. Entre vida agora. Oh, oh, requerebalaralabachei. Remanai. Vai orando, vai